Meus caros amigos e amigas, é uma alegria nós estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. É um programa, mais um programa da Canção Nova, para que você tire as suas dúvidas sobre as questões da nossa fé, ok? Vamos fazer como sempre, pedindo à Virgem Maria que nos acompanhe nesta hora, com a sua intercessão materna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui no nosso estúdio Santa Clara. Temos amigos aqui de Fortaleza, no Ceará. Quem são? Vieram de longe. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, também bem longe. Cachoeira Paulista, São Paulo, aqui é a nossa cidade. Russas, no Ceará. Santiago, Rio Grande do Sul. Cuiabá, Mato Grosso. Itajubá, Minas Gerais. Manhuaçu, Minas Gerais. Brasília, Distrito Federal. Guarapari, no Espírito Santo. E Rio Negro, no Paraná. Sejam bem-vindos. É uma alegria nós recebermos vocês todos aqui na Canção Nova. Começo mostrando esse livro do Monsenhor Jonas da Bíblia, Preparai os Caminhos do Senhor, ou O Caminho do Senhor. A gente sabe que Jesus vai voltar. Jesus veio uma primeira vez, na humildade, na misericórdia, e voltará uma segunda vez na sua glória, com todos os seus anjos. Não sabemos quando, mas sabemos que acontecerá. O Monsenhor Jonas, nesse livro, coloca exatamente isso. Nós precisamos preparar a volta do Senhor. Né? Mesmo porque, se Jesus não voltar até a gente morrer, a gente vai a Ele. Então, pode ser que antes dele vir a nós então, é que se preparar esse caminho de qualquer jeito. E o Monsenhor Jonas da Bíblia dispensa comentários. Todos nós conhecemos aí as suas pregações, todo o seu trabalho. Muito bem, aqui eu tenho à frente também a revista da Canção Nova, a revista mensal. Aqui nós temos o boleto bancário que acompanha a revista. As pessoas que são sócio-contribuinte, ou pelo débito automático, ou pelo boleto, recebem a revista. E aqui vem a sua contribuição. Né? A Canção Nova está fazendo uma campanha muito grande para que ela possa fazer todo o sistema de mudança do sistema analógico para digital da televisão. Algo que fica muito caro. Todas essas câmeras que vocês estão vendo aqui têm que ser trocadas. Todas as torres de transmissão têm que ser substituídas, porque o sistema sai do antigo analógico e vai para o digital. Isto custa milhões de reais. Por isso, esse boleto aqui, a Canção Nova também pede a você que contribua para essa outra despesa particular. Por que para cada despesa a Canção Nova tem que pedir? Porque ela não tem renda nenhuma. Ela não é uma ONG que recebe subsídio governamental, ela não tem patrocinadores nos programas. Os únicos patrocinadores da Canção Nova são os telespectadores, que se enriquecem, né, ouvindo os programas da Canção Nova, assistindo a Santa Missa e etc. Muito bem. Vamos aqui às perguntas que já chegaram. Eu tenho aqui também a revistinha das crianças. Essa revista é independente da revista normal. Esta revista, o pai ou a mãe que quiser receber para a criança, a revista é muito boa para a criança, a revista de evangelização para a criança, com coisas para pintar, com historinhas, etc. Muitas coisas interessantes. Esta revista, aí a mãe, o pai, devem fazer uma contribuição em separado. Aqui dentro vem um boleto, vem todos os dados de informação sobre isso também. Agora, uma coisa muito importante, né? O custo de cada uma dessas revistas, custo de impressão, mais o custo de correio, mais o custo de banco, que a Canção Nova paga para o banco receber. Isso dá em torno de R$10. O custo de impressão, o custo do correio para levar a revista à sua casa e o custo do banco para receber a sua contribuição.
Então, se a pessoa doa R$10, a Canção Nova não recebe nada. Então, a contribuição precisa ser acima de R$10. Muito bem. Perguntas que nós já temos aqui na minha mão, vamos lá. A pergunta da Maria Gorte, via Facebook, ela pergunta o seguinte: quando Jesus foi preso na casa de Pilatos, ele foi colocado amarrado dentro de uma piscina na parte inferior da casa? Não há nenhuma narração bíblica que fale isso. O que nós sabemos é que Jesus, depois de preso, no Horto das Oliveiras, ele foi levado à casa de Anás, depois de Caifás, e ele ficou preso na casa de Caifás, num calabouço. O que é um calabouço? Quem visita a Terra Santa lá, passa por esse lugar, né? Dentro da antiga casa de Caifás, é uma espécie de um buraco lá, num subsolo, uma masmorra, né? Uma prisão tempo antigo. Cristo ficou preso ali, passou a noite ali, né? Naquele local. É o que a gente sabe sobre isso. Existe um livro, faço questão de mostrar aqui, que mostra muitas coisas interessantes sobre a paixão de Cristo. A paixão de Cristo segundo o cirurgião. Esse cirurgião é um médico francês chamado Pierre Barbet, que durante 25 anos ele estudou a paixão de Cristo cientificamente, fazendo inclusive crucificação de cadáveres para saber como é que o Cristo foi crucificado. Tem até fotografias aqui no final do livro, né, mostrando crucificações que ele fez, evidentemente com as devidas autorizações, né? E mostra muitas coisas. Eu fiquei impressionado de ler esse livro, porque esse médico, além de cirurgião, 25 anos ele estudou, ele é um médico muito católico e espiritual. Ele disse que depois que ele terminou esse trabalho todo, ele não conseguia mais fazer a via sacra, porque ele desmaiava no meio da via sacra, a tal ponto ele entendeu a profundidade do sofrimento de Cristo. É muito interessante. Bem, uma pessoa do Rio de Janeiro aqui que pede para não ser identificada. A gente não identifica, é só você colocar essa observação que a gente respeita. Ela diz que é sócia pelo débito automático, né? Onde a Canção Nova recebe pelo banco a sua contribuição. Meu filho engravidou uma moça. Ele tem obrigação de casar com ela? Não tem obrigação de casar com ela, porque o casamento é uma vocação. Ele deve casar com ela se houver amor, se os dois. Agora, uma coisa ele tem que fazer, ele tem que assumir esse filho. Esse é um filho dele. Se ele engravidou a moça, ele pode até não casar com ela, mas ele é pai dessa criança. O Papa João Paulo II, quando esteve no Brasil, a última vez, em 1997, falou uma coisa muito triste aqui no Brasil. Diz que o Brasil, por causa do sexo livre, o Brasil tem milhares de filhos órfãos de pais vivos. Os pais são vivos, mas o filho não conhece o pai. Então, é um filho órfão de pai vivo. É muito triste isso. Nem os animais abandonam seus filhos, né? Você nunca viu uma galinha abandonar os seus filhinhos. Você não vê uma vaca abandonar o seu bezerrinho. E como é que um homem abandona o seu filho, né? Então, nesse caso aqui, não sei, pode até haver o casamento, se eles se amam, se querem se casar, né? Mas a exigência de assumir esse filho é uma obrigação. E hoje não adianta querer fugir também, porque o exame de DNA comprova, né? Quantos casos nós temos visto aí de filho que aparece já grande, né? Porque hoje não tem como escapar. Faz o DNA do pai e do filho, bateu, a justiça confirma na hora. Então não tem como escapar também disso aí. Júlia, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a Júlia pergunta o seguinte: o sacerdote precisa comungar nas missas que celebra? Sim, faz parte do rito da missa o celebrante, que ele é o principal elemento na celebração da missa, ele é o presidente, então ele deve comungar, está no rito da missa. Maria Isabel Camões, de Eloy Mendes, Minas Gerais, sócia pelo débito automático da Canção Nova. Ela pergunta o seguinte: fiquei na dúvida sobre uma frase do Papa Francisco. A frase é a seguinte, abre aspas: comunistas pensam como cristãos, fecha aspas. Como devemos
argumentar sobre isso. De fato, o Papa falou no discurso dele sobre isso, só que a frase não pode ser tirada do contexto. Quando o Papa diz que os comunistas pensam como os cristãos, pensam, vamos dizer assim, em termos teóricos, ou seja, os comunistas querem o bem de todo mundo, os cristãos querem o bem de todo mundo. Só qual é a diferença? É o meio de atingir isso. Nós cristãos queremos o bem de todo mundo pela caridade, pelo amor ao próximo. O comunismo quer fazer o bem de todo, a igualdade de todo, pela violência, pela força, pela luta de classe. Isso o Papa não aprova. O que o Papa quer dizer é que a intenção dos dois é a mesma, só que os caminhos é que são divergentes. Então tem que entender as duas coisas, né? Há uma frase célebre que diz que de retas intenções o caminho do inferno está calçado, né? Não basta ter retas intenções, é preciso fazer a coisa direito, né? Então aí a grande diferença entre o comunismo e o cristianismo é que o cristianismo quer o bem de todos pelo amor, pela caridade, pelo apelo à consciência. O comunismo quer pela luta de classes, né? Tanto é que o comunismo gerou 100 milhões de mortos. É só ler o famoso livro, né? O livro negro do comunismo, né? Escrito por 5 ex-comunistas, né? Franceses, né? Que mostra que só na China, Rússia, Laos, Camboja, Vietnã, Cuba, foram mais de 100 milhões de mortos para tentar se implantar o comunismo a ferro e fogo. Quer dizer, não tem cabimento de jeito nenhum. Muito bem, Isabel Nunes de Cuiabá, no Mato Grosso, gostaria que o senhor falasse a respeito do despertar vocacional de uma pessoa. Como posso saber se minha missão é realmente pregar a palavra de Deus? Ô Isabela, veja, pregar a palavra de Deus é um chamado de Deus, né? Eu vou dar meu exemplo. Como é que eu comecei a ser chamado para pregar, para estar hoje prego na televisão e tal? Bom, primeiro de tudo, você deve estar preparado. É preciso conhecer bem a doutrina católica, conhecer o catecismo da igreja, pelo menos, né? Por quê? Porque você vai pregar em nome da igreja. Então, tem que pregar aquilo que a igreja nos ensina, para não enganar os outros, né? Também ter um bom conhecimento bíblico, porque a pregação tem muito a ver com a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vai acontecendo, né? Você vai participando de um grupo de oração, de repente alguém pede a você para fazer uma pregação, você faz. As pessoas começam a manifestar que gostaram, que entenderam. Então você volta, de repente te chamam para um encontro mais importante. Enfim, é Deus que vai levando a gente, ok? Então, se prepare, né? Ouça o chamado de Deus. Agora, a coisa mais importante para um pregador, né, é ele buscar a santidade. O Papa João Paulo II, ele disse assim uma vez, que a santidade é a força mais poderosa para levar os homens a Cristo. Então não basta a gente ter um microfone na mão, não basta ter uma televisão na mão, é preciso ter atrás do microfone, atrás da televisão, uma pessoa que seja coerente com aquilo que ela prega, né? Porque a gente precisa viver de acordo com aquilo que a gente prega, senão causa um contra-testemunho e isso é muito perigoso. Mas vai rezando, deixa Deus te chamar, né? O mais importante é a gente buscar a santidade. Aí Deus começa a chamar a gente. Porque Deus, Ele não chama qualquer um, não. Ele chama aqueles que Ele sabe que, né, pode contar com eles. Outra pessoa que pede para não ser identificada, de Descalvado, é uma cidade de São Paulo, sócio pelo débito automático. A pessoa pergunta o seguinte: um casal se casou e ele é separado. E ela é solteira e o ministro da Eucaristia fez uma celebração e disse que a aliança já estava abençoada pelo padre. Ele deu uma passagem do Evangelho, Isso é permitido pela igreja? Olha, o Papa João Paulo II, naquele documento dele, Familiares Consórcio,
Lá no número 84, 85, o Papa João Paulo II diz que isso não pode ser feito. Não pode haver uma celebração, né, de um casamento que não é casamento. O Papa diz, isso aí pode dar a entender que a igreja está legitimando uma união que não é lícita. Então o Papa João Paulo II diz que os padres, os diáconos não podem fazer uma celebração de um casamento de segunda união, ou seja, uma pessoa que é divorciada se une com outra sem que tenha o primeiro casamento sido declarado nulo na igreja. É só olhar a Familiares Consortes do Papa João Paulo II, que lá é bem claro. Luan Pires, via Facebook. Por que a Igreja Católica não recomenda a leitura da Bíblia na íntegra? Mas quem é que disse isso? Qual é Papa que disse isso? Qual é Bispo que disse isso? Ninguém disse isso, que a Igreja não recomenda a leitura. A Bíblia inteira está aqui, podemos ler a Bíblia inteirinha, não tem nenhum problema. Aliás, a Igreja faz uma coisa maravilhosa. A cada 3 anos, a gente sabe que o calendário litúrgico tem o ano A, B e C. O que são esses anos A, B e C? A igreja pega a Bíblia inteira e divide em 3 partes. Então, no ano A, uma parte da Bíblia, no ano B, a outra parte, no ano C. Então, se a pessoa, por exemplo, lê todas as leituras bíblicas de 3 anos seguidos, ela leu a Bíblia inteira. Só que não é a Bíblia inteira no sentido de ler tudo. É a Bíblia inteira no sentido de ler todas as partes mais importantes da Bíblia. Ok? Então, a gente tem uma visão panorâmica da Bíblia em 3 anos de ano litúrgico. Agora, por exemplo, nós estamos no ano A. O ano passado foi o ano C. O ano que vem vai ser o ano B. Vai acompanhando. Mas não existe nenhuma determinação da igreja que a gente não possa ler a Bíblia integralmente. Renato de Cachoeira Paulista pergunta o seguinte: por que a imagem de São Bartolomeu tem 2 cabeças? Renato, não sei dizer. Na verdade, não são 2 cabeças. O que acontece é o seguinte: há uma tradição que São Bartolomeu, Natanael, quando ele foi martirizado, tiraram toda a pele do rosto dele. Tiraram a pele. Então, na imagem dele, aparece ele segurando a pele do rosto como se fosse uma outra cabeça, mas não é outra cabeça. A cabeça é aquela cabeça que está sem o couro, sem a pele, e ele aparece. Por quê? Porque as imagens dos santos normalmente retratam a maneira em que o santo foi martirizado. Então, você vê São Paulo, por exemplo, ele aparece ali com um objeto que cortou o pescoço dele, né? E o outro aparece, enfim. E então, o São Bartolomeu aparece desse jeito. Mas não é que sejam 2 cabeças, não. É isso aí. Monique Ambote, espero que esteja certo o que eu disse, Monique Ambote. Queria saber como é feita a eleição dos papas. A eleição dos papas, Monique, reúne-se o conclave. Conclave é uma expressão que quer dizer com chave, né? Porque os cardeais ficavam antigamente trancados, né? Numa sala até eleger o papa. Então, a expressão conclave. E a igreja reúne todos os cardeais, que são mais ou menos 120 cardeais eleitores. Os cardeais que têm mais de 80 anos não participam mais do conclave. E aí, quem é que é eleito papa? É um daqueles cardeais, ou pode ser até uma pessoa que não seja cardeal, mas que tenha 2/3 dos votos dos cardeais. Ok? Então, se nós temos aí 120 cardeais, né? Se tiver 2/3, alguém que tenha 2/3 está eleito. Então, são feitas várias eleições. Normalmente fazem 2 por dia, uma de manhã e uma à tarde. E os cardeais conversam. Cada um vai lá, fala alguma coisa, né, etc. E depois tem uma votação de manhã e uma votação à tarde. Quando algum deles atinge 2/3 de votos, então aí é proclamado eleito. E aí sai aquela fumaça branca lá na chaminé do Vaticano. É um sinal de que o Papa, né, habemos Papa, temos papas eleitos. Maria Lúcia Alves Barbalha, no Ceará, ela pergunta o seguinte: sócia pelo boleto bancário, o diabo pode nos falar através dos ouvidos e pensamentos?
Ô Maria Lúcia, não é que o diabo possa falar, o diabo ele tenta através do quê? De muitos meios. Ele pode te tentar pela imaginação. Uma das grandes maneiras do diabo tentar a gente é pela imaginação, né? Especialmente à noite, nas madrugadas, te põe medo na cabeça, te põe em pânico. Então é muito importante consagrar os pensamentos, a imaginação, a Deus, a Virgem Maria. Ele pode te tentar de muitas maneiras, né? Os santos doutores dizem que a tentação sempre entra pelas janelas da alma. O que são as janelas da alma? São os nossos sentidos. Então, pela vista, você olhando coisas que você não deve, pornografia, não sei o que, você está sendo tentado. Ouvindo músicas que não deve ouvir, ouvindo conversas que não deve ouvir, ouvindo, não sei, pregações mentirosas, é uma forma de tentação. Então, pelos olhos, pelos ouvidos, né? Enfim, aí é a importância de estar, então, com essas janelas da alma fechadas para a tentação, né? Por isso que Jesus recomenda para nós, no final do Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair em tentação. Uma coisa é você entrar em tentação, outra coisa é você cair em tentação. Cair quer dizer você ser vencido. Ser tentado não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. Outras palavras, sentir não é pecado. O pecado é consentir, né? Você pode ver, por exemplo, aqui um dinheiro aqui na frente que não é seu, né? Você tem aquela vontade de ficar com aquele dinheiro. Não é pecado, desde que você não fique com o dinheiro. É o sentir e o consentir. Entenderam? O sentir não é pecado. O pecado é o consentir. Você cede à tentação. É isso que Jesus pede. Não nos deixeis cair em tentação. Ok? E livrai-nos do mal. Esse mal aí, a Bíblia de Jerusalém explica que é um mal com M maiúsculo. É o maligno. Nos livrar das suas ciladas, das suas tentações. É coisa séria. É o último pedido do Pai Nosso que Jesus coloca, é esse. Livra-nos do mal. Né? Muito bem. Não quero ser identificado, beleza. Uma pessoa do sexo masculino que não sente atração pelo sexo oposto, pode viver sem pecar? Pode. Ele está pecando pelo fato de não sentir atração pelo sexo oposto? Não. O que a igreja fala sobre isso? Vamos explicar direitinho. Olha, o parágrafo 2357 do Catecismo fala da questão da homossexualidade. Eu não vou ler porque para a gente ganhar tempo. O que o Catecismo fala? A pessoa que tem a tendência homossexual, ou seja, o rapaz que tem atração por homem, ou a moça que tem atração por mulher, ter essa atração não é pecado. E ela pode viver até a santidade, desde que não viva a prática homossexual. Então o Catecismo fala, se você viver uma vida de oração, sacramental, uma vida na castidade, você pode chegar à perfeição cristã. É o que está escrito aqui. Agora, o que a igreja diz que é pecado grave? O Catecismo chama de depravação grave. Está no parágrafo 2357. Não sei o que estou dizendo, não, está no Catecismo. É a prática homossexual, ou seja, o ato homossexual. Aí a igreja fala que é depravação grave. Aí pecado grave. Então, de novo, o sentir não é pecado. O pecado é o consentir. Antônio Torres, que é de Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul, sócio pelo boleto bancário, aonde fala na Bíblia sobre o único filho de Maria. Olha, Antônio, eu não me lembro de uma passagem que fala do único filho de Maria. Fala de Jesus, filho de Maria, mas não fala de nenhum outro que seja filho de Maria. Nós não vamos encontrar em nenhum dos evangelistas essa expressão, fulano de tal, filho de Maria, que não seja Jesus. Então a Bíblia, o único filho de Maria que a Bíblia mostra é Jesus. Ok? Daí a gente tira essa conclusão também, certo? Yuri Santos, via Facebook, professor, poderia me dar uma explicação sobre o quarto homem da fornalha do livro de Daniel?
É interessante, né? Daniel lá com seus 2 amigos, lá, foi jogado na fornalha lá pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, né? E o rei de repente olhou na fornalha, além dos 3, ele viu um 4º personagem. A Bíblia não fala quem é esse 4º personagem, mas dá a entender que é um anjo, que ali protegia os 3, Daniel e os outros 2 companheiros dele, de não serem tocados pela chama. Então, a gente pode entender que seja um anjo, mas a Bíblia não explica, não dá o nome, não diz quem é. Mas, né, dá a entender que é um anjo protetor deles. Luiz Fernando Coutinho, Itaí, São Paulo, sócio pelo débito automático. Os santos proclamados pela Igreja Ortodoxa também são considerados santos católicos? Nem todos, Luiz Fernando, nem todos. A Igreja Ortodoxa é aquela igreja do Oriente, da Grécia, né, de Constantinopla, que se separou da Igreja Católica em 1054, do famoso cisma do patriarca Cerulário de Constantinopla. Eles mantêm todas as tradições da Igreja Católica, mantêm os sacramentos são válidos para eles, porque eles têm a sucessão apostólica, mas eles não têm a jurisdição do Papa. Essa é a diferença. Então, eles proclamam alguns santos, e a Igreja Católica proclama também. Alguns se repetem, São Pedro, São Paulo, são santos nas 2 igrejas, mas há alguns santos que a Igreja Oriental tem como santo, mas a Igreja Católica não tem como santo, não canonizou, ok? Então, não são todos que são canonizados pelas 2 igrejas. Muito bem, vamos para o nosso intervalo, você vai ver aí que ele é bastante rápido, espere, nós voltamos daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Pergunta e Responderemos. Eu tenho aqui, antes de voltar, as perguntas que vão aparecer aqui no nosso plasma, que são as perguntas que chegaram por e-mail. Eu tenho aqui 2 informações importantes. Primeira é sobre o débito automático. O aviso é o seguinte: os sócios que optaram por contribuir pelo débito automático precisam verificar em suas contas correntes se o débito está acontecendo. Pois caso não tenha o valor na conta, o sócio não contribui conosco, mas pagamos a consulta. Entendeu? Se você tem um débito automático para ajudar a Canção Nova, mas se você não tem dinheiro na conta, o dinheiro não vai ser feita a transferência para a Canção Nova, evidentemente, porque não tem saldo. Mas a Canção Nova paga por isso, pela consulta sobre isso, e não recebe nada. Então, o alerta é essa: quem tem débito automático, não deixe de colocar um saldo na sua conta para que o dinheiro seja transferido mensalmente para a Canção Nova no valor que você autorizou, ok? Então, esta é a forma mais indicada para contribuir, porque garante que essa doação seja feita assim automaticamente, você não esquece e a Canção Nova recebe. Bem, qualquer dúvida, você pode entrar no site clube.cançãonova.com, clube.cançãonova.com, ou então pelo telefone, que é o 12 31 86 26 00. Outra informação: acampamento de oração, cura e libertação, aqui na Canção Nova, Cachoeira Paulista, de 27 a 29 de janeiro, ok? Com o tema Servi ao Senhor teu Deus, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Êxodos 23, 25. Quem é que vai estar pregando? Padre Marlon Múcio, aqui de Taubaté, muito ligado ao Ministério de Cura e Libertação. O Ricardo Ida também, a irmã Maria Eunice também, são pessoas que estão acostumadas aí a trabalhar com esse tema. Sábado à noite haverá uma adoração ao Santíssimo Sacramento, e as informações você pode ter pelo site eventos.cançãonova.com ou pelo mesmo telefone que eu já falei, 12 31 86 26 00. Rapidamente eu quero mostrar aqui alguns livros. Os livros são excelentes para a nossa formação, para que a gente conheça as coisas de Deus. Um livro maravilhoso do Dr. Scott Hahn, que foi um pastor protestante, presbiteriano, que batia na igreja de maneira impressionante. Se converteu assistindo a Santa Missa. Até escreveu aquele outro livro maravilhoso, né?
o banquete do Cordeiro. E esse livro sobre a confissão. Senhor, tem de piedade, o poder de cura da confissão. O Dr. Scott Hahn é uma pessoa extraordinária. Já esteve aqui na Canção Nova uma vez, eu já estive na casa dele nos Estados Unidos 2 vezes. Ele, na casa dele, tem uma biblioteca de 40 mil volumes. Tem muitas universidades que não têm uma biblioteca com 40 mil volumes. Mulheres Sofridas. O que é esse livro? Esse livro aqui eu ajudo as mulheres a refletirem, mães, né, que sofrem com seus filhos, esposas que sofrem com seus maridos. Enfim, a mulher tem um coração muito sensível, muito mais do que o do homem. A mulher, por isso que a mulher chora muito mais do que o homem, né? Então, Deus tem um socorro para as lágrimas da mulher. Mulheres Sofridas, ok? Por que eu sou católico? Né? Esse livro eu escrevi porque um dia um filho meu disse, pai, está faltando só escrever um livro. Eu digo, o que é? Por que sou católico? Mas peraí, você já tem 30 e tantos anos, engenheiro, não sabe? Eu sei. Só que tem muito amigo meu que não sabe e pergunta. Eu queria dar um livro para ele. Olha, aquilo caiu assim como uma mensagem do céu para mim. Falei, tá bem. Voltei para casa, né? Escrevi o livro e graças a Deus é um livro que hoje tem tido muita repercussão. Inclusive, ele tem também ele feito na modalidade de livro para ouvir, né? Em CD. Esse é um livro que ajuda você a compreender as verdades básicas da fé católica. São Pedro dizia, lá na primeira carta dele, estai preparados para dizer aos outros a razão da vossa esperança, da vossa fé. Então, por que nós somos católicos? Por que nós vamos à missa, confessamos, comungamos, etc., né? É um livro que ajuda a compreender essas verdades básicas da nossa fé. Muito bem, vamos aqui às perguntas que já chegaram por e-mail. Pergunta do Bruno de São Paulo, pergunta o seguinte, tenho 15 anos, não fiz a catequese, comecei a comungar por conta própria e ainda continuo. Gostaria de saber se isso está errado e se posso fazer crisma. Ô Bruno, não está certo não. A igreja exige que para fazer a primeira comunhão você faça a catequese, ok? E aí o pároco, ele autoriza quem está preparado para receber a Eucaristia. Então você não fez isso, então faça o seguinte, procure o sacerdote, conte tudo isso para ele, ele vai verificar se você já tem uma catequese adequada ou não, e aí vai ver se você pode ir para a primeira, continuar a comunhão e ir para a crisma ou não. Mas nós não podemos desobedecer às normas da igreja, ok? O que acontece caso a criança não seja batizada e venha a falecer? Bom, se uma criança faleceu, não pode mais batizar, ok? Não existe batismo para pessoas que já morreram, não pode. Nenhum sacramento pode ser ministrado a uma pessoa que já morreu. Não é só o batismo, não, nenhum sacramento. Então, o que acontece à criança que morreu sem o batismo? A igreja lança na misericórdia de Deus. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Né? O Evangelho diz, quem crer e for batizado será salvo. Então, a exigência normal para a salvação é o batismo. Mas a igreja acredita que há canais extraordinários da salvação, além do batismo. O batismo de desejo, o batismo de sangue, enfim. Então, o que a família deve fazer? Rezar pela criança. O catecismo da igreja recomenda que se faça as exéquias da criança, né? Reze por ela, porque o catecismo dá a entender que na eternidade essa criança terá como que a oportunidade de fazer uma opção pelo batismo ou não. Então, para que ela aceite, então, a família rezar por esta criança. É o que o catecismo da igreja nos orienta. Muito bem. Kaique de Oliveira, Ponte Nova, Minas Gerais. O que é miafisismo? É uma heresia? Para nós, o Kaique, é uma heresia. O miafisismo é uma tendência que se criou na igreja ortodoxa de só aceitar os 2 primeiros concílios da igreja. Foi o concílio de Nicéia, no ano 325, e o concílio de
Constantinopla no ano 381. E não aceitaram os outros, Concílio de Éfeso, Calcedônia, etc. Então, essa separação, esse cisma, essa heresia recebeu o nome de miafisismo. Para nós católicos é uma heresia. Eu aproveito para mostrar esses dois livros aqui, que são História da Igreja. Esse daqui é a História da Igreja Antiga, vai até o século V. Aqui eu conto todas as histórias dessas heresias e outras coisas mais, né? E aqui é a Idade Média, que vai do século VI até o século XV. Tudo que envolve Inquisição, Cruzadas, Galileu, etc. está aqui. E terminei de escrever o terceiro volume, que é a Idade Moderna e Contemporânea. Então, ter um conhecimento de história da igreja também é muito bom para quem, né, trabalha com o povo, trabalha na igreja, que esses tipos de perguntas todas a gente passa a ter entendimento. Alain Nascimento, Maria é corredentora, a igreja proclamará isso como dogma de fé e também a mediação universal de Maria. Veja, Alain, o que eu posso dizer é o seguinte: o Papa João Paulo II recebeu um abaixo-assinado de 5 milhões de assinaturas pedindo que ele declarasse Maria corredentora. João Paulo II não aceitou. Ele disse, o Concílio Vaticano II já examinou essa questão e preferiu não chamar Maria de corredentora, para não dar uma má interpretação de que a redenção não aconteceria sem Maria. Então o Papa não quis declarar como dogma de fé. A gente pode entender isso, ela é corredentora em que sentido o Papa diz? Ela pode ser entendida como corredentora no sentido de que ela foi aquela que mais cooperou com a obra da redenção. Por quê? Porque ela é a mãe do Redentor, ela acompanhou o Redentor, ela se tornou mãe da igreja aos pés da cruz, então ela é aquela que mais cooperou com a redenção. Mas o Papa não quis dar esse título de corredentora para não gerar também mal entendido. Ok? Agora, se a igreja vai poder proclamar Maria medianeira universal, né, das graças, da mediação universal, isso aqui muitos santos doutores da igreja já confirmaram. Nesse livro, por exemplo, A Mulher do Apocalipse, nesse livro eu coloco aqui, até abri sem querer na parte, medianeira de todas as graças. Os santos doutores da igreja, como São Bernardo, Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Basílio Magno, Santo Afonso de Ligório, eles dizem todas as graças que descem do céu à terra passam pelas mãos de Maria. Por que eles dizem? Santos doutores. Eles dizem porque a graça mais importante que veio à terra, qual foi? Jesus, o Salvador. E quem é que trouxe o Salvador? Qual é o canal pela qual ele veio? Maria. Então os santos doutores perguntam, você acha que agora as outras graças viriam sem ela? São Bernardo, doutor da igreja, chamava Maria de o aqueduto de Deus. O aqueduto é aquele tubo que leva água, né? Ele dizia, é o aqueduto das graças de Deus. Então, essa mediação não precisa ser nem dogmatizada por um Papa. Já é, assim, digamos, de uma aceitação tranquila na igreja, que Maria é medianeira das graças. Wilson de Barbacena, Minas Gerais, gostaria de saber qual a sua opinião sobre as artes marciais com o objetivo de disciplina e atividade física. A igreja aprova a prática de artes marciais. Veja, Wilson, a igreja não entra nessas coisas. A igreja não fala de medicina, a igreja não fala de física, de matemática, de artes. Por quê? Porque não é o campo dela. A igreja aprendeu, ao longo da história, que ela tem que falar do quê? De religião, de moral. Então a igreja deixa para os especialistas falarem. Se for de medicina, deixa para os médicos falarem. Ok? Eu acho um absurdo, não entra na minha cabeça, por exemplo, luta de boxe. Ou essas lutas, o MC, MCC, não sei como é que chama, um batendo no outro, aí até causa até morte, tira até sangue. Eu acho uma carnificina. Eu acho um absurdo sem tamanho. Nós proibimos briga de galo,
proibimos briga de passarinho e autorizamos briga de gente. Não entra na minha cabeça. Bom, eu sei que artes marciais não é exatamente isso. É como o judô, o jiu-jitsu e outras, né? São práticas que podem ajudar a ter uma disciplina. Eu não entendo profundamente disso, não sei dizer se é recomendável. Eu, pessoalmente, nunca gostei, nunca deixei meus filhos fazerem, porque eu acho que, de certa forma, pode descambar para uma forma de violência se a criança não tiver um controle bem bom da situação. Mas não vou emitir uma opinião aqui, porque a igreja não fala sobre isso. Então, eu também não vou falar, né? Eu penso que os pais devem estudar a questão e analisar se vale a pena ou não. Eu nunca deixei meus 5 filhos fazerem isso. Eu acho que não precisa. Prefiro uma boa educação física, uma boa ginástica, natação, esporte, vôlei, futebol, acho muito mais saudável. Luan Ferraz, de Cristino Castro, no Piauí. O Papa Gregório, nas decretais, aprovava o aborto. Mas que loucura. Está vendo por que é importante estudar a história da igreja? O Papa Gregório, ele está se referindo ao Papa Gregório Magno, que foi Papa por volta do ano 600. O Papa, nas suas decretais, o Papa colocou uma série de 25 itens, né, falando do quê? Das prerrogativas do Papa, que Jesus tinha dado. Não toca em aborto nem de passagem, eu não sei onde é que surge uma coisa desse tipo. Quer dizer, é total ignorância religiosa da história da igreja, da vida de São Gregório Magno. Tem nada a ver, Luan. Para bem celebrarmos o centenário das aparições de Fátima, 100 anos, né? Já não seria tempo das paróquias realizarem a prática dos 5 primeiros sábados e da igreja falar ao mundo da intervenção materna de Maria, que no século XX interveio diante de tantas calamidades? Não tem o nome da pessoa que está fazendo essa pergunta, mas é realmente a devoção aos 5 primeiros sábados. Nossa Senhora pediu muito à irmã Lúcia. O que é essa devoção? Ela pediu o seguinte, que ela recebe 5 grandes ofensas da humanidade. Que ofensas são essas? Pessoas que quebram suas imagens, pessoas que não acreditam que ela é mãe de Deus, pessoas que não acreditam que ela é imaculada, pessoas que não acreditam que ela é mãe da igreja, pessoas que não acreditam nas verdades básicas sobre a Virgem Maria. Então ela pede esses 5 primeiros sábados, de 5 meses consecutivos, para a pessoa fazer uma comunhão, participar da missa, rezar o terço e meditar os mistérios do rosário, pelo menos 1 minuto para cada mistério. São 20 mistérios, né? Hoje nós temos 4 terços, né? Cada um com 5 mistérios, 4 vezes 5. Então, 1 minuto de meditação para cada um, além de participar da missa, da confissão, da comunhão, em reparação às ofensas ao Imaculado Coração da Virgem Maria. É uma devoção belíssima. Em Portugal, de vez em quando eu vou a Portugal. Sempre no primeiro sábado de cada mês, a Basílica de Fátima fica superlotada de portugueses e de europeus, de modo geral, que fazem o primeiro sábado ali. Então, é uma coisa interessante. A igreja não obriga, a igreja não pode obrigar, mas ela deve sugerir. É uma coisa muito boa, né? E realmente Nossa Senhora interveio muito no século XX. A primeira aparição dela foi em 1917, quando o mundo estava na Primeira Guerra Mundial. Ela disse: a guerra vai acabar, e acabou. Só que ela advertiu: se o mundo não mudar, vai haver uma segunda guerra pior, e houve. Mas ela disse: se o mundo for consagrado ao meu coração, né, o meu coração vai triunfar, sobretudo na Rússia, né? E triunfou mesmo. 1989 caiu o comunismo na Rússia, voltou o cristianismo na Rússia, aquelas igrejas todas que tinham se tornado museus e tal, voltaram a ser igreja, né? E a gente sabe que foi pela ação do Papa João Paulo II, através da Virgem Maria. Não há dúvida sobre isso. Vamos lá. Miracilde Moraes, de Belém do Pará. De que maneira poderemos identificar Jesus Cristo na sua segunda volta à Terra? Miracilde,
Quando ele vai voltar, nós não sabemos. Ele diz que nem ele sabia, nem os anjos, só o Pai sabia. Então, a igreja não quer que fique marcando data para Jesus voltar, que muitos já marcaram data e erraram. Agora, Jesus deixou de acontecer muitos sinais. A volta dos judeus a aceitarem ele como Messias. O evangelho seria pregado no mundo inteiro, né? Enfim, há uma série de sinais, mas mesmo com esses sinais, a gente não sabe o dia em que ele possa voltar. Agora, o dia que ele voltar, todo mundo vai ficar sabendo que ele vai voltar na glória, com os seus anjos. Não vai ser mais lá na gruta de Belém, como da primeira vez, escondidinho. Não, vai ser uma maneira em que o mundo inteiro vai saber que ele voltou. Felipe Falcão, comecei o catecumenato há uns 4 meses. Tem como concluir o catecumenato e não ter os sacramentos? Bom, o catecumenato, Felipe, é preparar você para o quê? Receber a primeira Eucaristia, principalmente, né? ou às vezes a crisma também, né? Com confissão e etc. Agora, se tem condição de receber o sacramento ou não, aí quem está ministrando o catecumenato, o pároco, o catequista, vai saber se você está preparado ou não. Alguns jovens podem estar preparados, outros não, ok? Então aí depende do monitor, do catequista ou do padre que coordena isso. Neste ano viveremos 2 grandes momentos de nossa fé. O centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima e aqui no Brasil, jubileu dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora no Rio Paraíba. Como viver bem este ano mariano? Olha, eu penso que viver bem o ano mariano é a gente estudar um pouco sobre a Virgem Maria. Por exemplo, nós temos aqui 2 livros muito bons. A Mulher do Apocalipse são as verdades sobre a Virgem Maria. Há um livro do Papa João Paulo II, deve estar por aqui, 50 e tantas catequeses sobre a Virgem Maria, do Papa João Paulo II. É uma Mariologia de primeira. E tem muitos outros livros bons, por exemplo, olha um livrinho maravilhoso aqui sobre a Virgem Maria. A imitação de Maria. Muita gente conhece a imitação de Cristo, né? É muito parecido, só que a imitação de Maria foi escrito por um monge também, lá por volta de 1700 e pouco, né? E ele viver as virtudes que Maria viveu. Tá aí, eu penso que esse ano mariano é um ano propício a isso. A gente estudar um pouco mais sobre Maria, imitar as grandes virtudes de Maria, a humildade, o desprendimento, a pureza de Maria, não é? A bondade, a mansidão de Maria, a diligência. Maria que vai servir Santa Isabel. Sabe, se espelhar nessas virtudes da Virgem Maria, rezar o Santo Rosário, ir à Aparecida do Norte, rezar no Santuário da Aparecida, rezar nas capelas e igrejas dedicadas a Nossa Senhora Aparecida, porque o Papa Francisco decretou indulgência plenária. Se você fizer uma confissão, bem feita, participar da missa, comungar, rezar pelo Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, pelo menos, e for rezar ou no Santuário da Aparecida, ou em qualquer igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida, você ganha indulgência plenária, o ano inteiro, até terminar o ano mariano, né? No final do ano. Então, essas coisas ajudam a gente a viver, então, esse ano mariano. É pecado dançar a dança do ventre? Eu acho que é, porque é uma dança sensual. É uma dança sensual, uma dança que provoca nos homens excitação sexual, e a igreja ensina que se expor à condição de pecado já é pecado. Então essas danças realmente sensuais, a igreja não recomenda de jeito nenhum. Como entender a união hipostática de Maria no mistério da Trindade? Não existe união hipostática de Maria. O que é união hipostática? Cristo era uma pessoa divina que tem 2 naturezas. Então, há uma união hipostática das 2 naturezas de Cristo, humana e divina, na única pessoa divina que é o Verbo. Isso acontece com o Cristo. Maria não está ligada à Santíssima Trindade como se fosse parte da Santíssima Trindade. Não.
Maria, ela tem uma intimidade profunda com o Pai, mas ela continua como criatura, não como membro da Santíssima Trindade. Do Pai, ela é a filha predileta. Do Filho, ela é a mãe. Do Espírito, ela é a esposa. Mas é uma mulher. Ela não tem união hipostática com a Santíssima Trindade. Ok? Isso aí é um erro de teologia, não tem essa realidade. Os 3 reis magos são tidos por santos. Olha, a igreja celebra a festa dos reis magos, não por causa da santidade deles, não, mas por causa da epifania, ou seja, a manifestação, né, do Cristo aos povos que não eram judeus. Ele já tinha aparecido aos judeus na noite do Natal, né, aos pastores. Agora aparece aos magos, que representam o quê? A humanidade inteira, que não eram os judeus. Mas a igreja não canonizou esses magos, porque a igreja não sabe nem quem são direito. Há uma história de que lá é Baltazar, Belchior, Rafael, mas a igreja não tem certeza, não tem dados. Realmente eram homens que foram guiados por Deus, até podem, né, até, não sei, estarem no céu. Mas a igreja não tem dados assim, históricos, científicos, para poder fazer um processo de beatificação desse tipo, ok? Mas realmente foram grandes homens que, guiados pelaquela estrela, né, foram adorar o menino. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa. Quero agradecer a vocês que vieram participar aqui ao vivo, né? A vocês de casa um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!